Amados irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira, 23 de setembro, celebramos a memória de São Padre Pio de Pietrelcina e vamos conhecer um pouco de sua história e dos seus milagres. Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887, na aldeia italiana de Pietrelcina. Foi batizado logo na manhã seguinte com o nome de Francesco. Era de uma família pobre que vivia de uma pequena lavoura e de umas ovelhas que tinham, mas o mais importante é que era uma família católica, que vivia a fé de modo muito simples. Francesco parecia ser uma criança como as outras, mas sua vida foi cheia de carismas especiais e experiências estranhas. Desde os 5 anos de idade, começou a ter aparições de Jesus, de Nossa Senhora e do anjo da guarda. E ele, na sua simplicidade de criança, achava que isso acontecia com todas as pessoas. Uma vez, ele perguntou ao seu confessor se ele também enxergava a Virgem Maria. E este lhe respondeu que não. E o pequeno Francesco não acreditou nele e achou que tinha negado por humildade. Mas, além de ser abençoado com as aparições celestes, Francesco teve que enfrentar também aparições e perseguições do demônio que o atormentava já ainda quando ele era bebê. Aos 5 anos de idade, sentiu-se chamado ao sacerdócio, e este desejo foi crescendo e se fortalecendo com muita oração, estudo e penitência. E em 6 de janeiro de 1903, entrou para o noviciado dos franciscanos capuchinhos e em 22 de janeiro recebe o hábito e passa a se chamar Frei Pio de Pietrelcina. Escolheu esse nome em honra ao Papa Pio V, o santo padroeiro de Pietrelcina. Durante muitos anos, Frei Pio foi acometido por doenças misteriosas que intrigavam os médicos. Nenhum sabia responder ao certo o que ele tinha. E por causa dessas doenças, sua ordenação sacerdotal foi antecipada. Assim, aos 23 anos de idade, em 10 de agosto de 1910, foi ordenado sacerdote. A vida de Padre Pio é cheia de milagres e de fatos prodigiosos. E eu quero aqui, nesta homilia, destacar 2. As chagas de Cristo que ele recebeu em seu corpo, e o outro, o milagre dos aviões. No dia 20 de setembro de 1910, Padre Pio recebeu as chagas invisíveis, acompanhada das dores da paixão de Cristo. E em 1918, as chagas ficaram visíveis e durante nada menos que 50 anos, até 23 de setembro de 1968, dia de sua morte. O próprio Padre Pio relata como ele recebeu os estigmas. Diz ele que, após a celebração da Santa Missa, estava em ação de graças e de repente viu Jesus que sofria e lhe convidava a se solidarizar com suas dores e a ocupar-se com a salvação dos irmãos. E Padre Pio pergunta ao Senhor o que poderia fazer. E Jesus lhe responde: associo-te à minha paixão. A visão desaparece e logo aparecem em seu corpo os sinais visíveis da paixão de Jesus que gotejavam sangue. Durante 50 anos, as chagas permaneceram visíveis, vertendo sangue continuamente e, apesar disso, não infeccionavam e exalavam
perfume de rosas. Outro fato prodigioso da vida de São Padre Pio aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. San Giovanni Rotondo era o lugar onde vivia o padre e, apesar das localidades vizinhas terem sofrido vários bombardeios, em San Giovanni Rotondo jamais caiu uma bomba sequer. E por qual motivo? Soldados aviadores que viam um monge, como eles falavam, no céu, que lhes proibia de lançar bombas no local. Testemunha direta deste fato foi o general da Força Aérea Italiana, Bernardo Rossini, que assumiu o comando de uma quadrilha de bombardeiros para destruir um depósito alemão de munições que ficava justamente em San Giovanni Rotondo e viu com os próprios olhos aquilo que os seus soldados falavam. Conta ele que logo ao chegar ao local, tanto ele quanto os seus pilotos viram no céu a figura de um monge com as mãos elevadas. As bombas se desprendiam sozinhas e caíam num bosque, e os aviões deram a volta sem qualquer intervenção dos pilotos. E todos se perguntavam quem era aquele fantasma, como eles também falavam, a quem os aviões obedeciam. Ao ouvir dizer que em San Giovanni Rotondo havia um frade com estigmas, considerado santo pela comunidade, o general pensou que talvez fosse ele, o monge visto no céu, e resolveu comprovar pessoalmente assim que fosse possível. E quando a guerra acabou, foi esta a primeira coisa que fez. Acompanhado de alguns pilotos, foi até o convento dos Capuchinhos e, ao cruzar a sacristia, viu-se diante de vários frades, entre os quais reconheceu imediatamente aquele que tinha parado os aviões, Padre Pio. E o Padre Pio se aproximou e, colocando a mão sobre o ombro do general, disse: "Então era você que queria matar a todos nós, né?" O general se ajoelhou diante do Padre Pio. Os dois se tornaram amigos e o general, que era protestante, passou a ser católico. Padre Pio morreu no dia 23 de setembro de 1968. Pouco antes de partir, tinha perguntado inocentemente ao superior da casa se o autorizava a morrer e justificava o pedido dizendo que do céu podia fazer ainda mais. Seu funeral, ocorrido 4 dias depois, contou com a presença de mais de 100.000 pessoas. Do céu, Padre Pio continua seu papel de intercessor diante de Deus, alcançando muitas graças e curas milagrosas para os seus devotos de todo o mundo e de todas as classes sociais. Que São Padre Pio interceda por nós, junto de Deus, por todas as nossas necessidades. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.